Ilhas de Chefina, ou Ilhas Chefina. São 3 pequenas ilhas tuarinas, sendo a Chefina Grande, Chefina Pequena e Chefina do Meio. Situadas na foz do rio Nkomati até a Baía de Maputo. A Chefina Grande, com cerca de 6,2 km² de área, está localizada a nordeste da cidade de Maputo e a cerca de 5 km da Praia da Costa do Sol. Em termos administrativos, está integrada na capital do país. Dada a proximidade da ilha à terra firme e as extensas áreas de sedimento lodoso, permitem que, quando a maré esteja baixa, seja possível caminhar até a ilha, mas não se descarta o risco da subida das águas durante a caminhada. Para chegar à ilha no período da manhã, é necessário fazer a travessia muito cedo, antes da maré baixar, para apanhar o barco na costa. Caso contrário, tem de se sujeitar a caminhar até alcançar o nível das águas que permitam que o barco faça a navegação até a ilha. A caminhada no mar durou cerca de 40 minutos para alcançar o barco. Depois, mais 2 minutos de navegação até a costa. Quem passa a pé ou de carro pela Marginal, no bairro dos Pescadores, na Costa do Sol, e lança o olhar para além do horizonte, observa a ilha Chefina. À chegada, deparamos-nos com este local aprazível, que os nativos designam Rotunda da Chefina. É aqui onde todos que visitam a ilha são recebidos. É como se fosse ponto de paragem obrigatória, de recepção para a comunidade, antes de se partir para o local de evocação dos antepassados de Chefina. Não é em casa dele, é um sítio que estávamos a fazer também reunião. A ilha é circundada por mangás que cobrem quase a totalidade da área da ilha e os recifes são considerados como os mais meridionais de África, que oferecem conservação da natureza devido à sua grande biodiversidade. Esta árvore serve de templo dos ilhéus. É onde se pede autorização para se fazer a visita, a apresentação dos visitantes e revelar os motivos da escalada à ilha. Como é de costume, antes da realização da reportagem, há necessidade de se cumprimentar com a prática e regras sociais da comunidade. Esta é a regra que não pode faltar sempre que a ilha é escalada para vários fins. É necessário que se faça o ritual para evocar os antepassados. Antiwawona kwa ufamba kurula watsela balomba taka kona kurula kan mama nafakia ta Marcelo basta Malani, tem que bala enquanto. dilonzala ilole shela Mwena vanhu va xifa hinkwenu kwenu tala nikola mtawa ya mukela ni mpumpu lowu swekiweke. Até a equipa da TVM foi convidada para fazer o ritual que se considera obrigatório, de modo a que não haja constrangimentos. É uma forma de pedir permissão. Comunicaram os ancestrais da terra sobre os propósitos da visita à ilha. Não, mamana. Abilo com capuz então, lá só com aquela ali, tá no sair do caminho. Gamani mai. Por só o pouso só. Me pusa. Não coisa. Por ali, né? Pode. E fikile na va TVM. E kombela ku tirha hi kurhula, mu hi amukela. Hinkwaswo leswi hi swi lavaka ku swi susa swi huma hi hombe. Hi tlhela hi kurhula na hi nga vonanga nchumu xa ku karhata. A hi vuyi swa ku karhata, hi vuya hi paxi hi kurhula. Hi kombela ku tirha hi kurhula, hi tlhela hi muka hi kurhula. A comunidade da ilha vive em Chefina Grande, composta por menos de 50 habitantes. Vivem unidos por laços de irmandade, partilham um pouco de tudo. As casas são de construção precária e com uso de material local. Por ser considerada por menor densidade populacional, o ambiente na ilha é seguro e forte, cria convivência em comunidade e aqui todos se conhecem, apoiam-se mutuamente. Os habitantes de Chefina, que não ultrapassam 50 famílias, têm a ilha como base natal e fonte de sobrevivência.
através da prática da agricultura e pesca, sendo esta última a principal atividade destes ilhéus. Alda Sambo é natural de Chifina, atualmente vive no bairro da Costa do Sol. Guarda na memória momentos que testemunhou em tenra idade na ilha. Mama, mas vai que aneco vai com não é na quarta de com mas tinha hal da casa com pronto sem sama vai estar caminho isso é de ruim que me quarta já vai na san rede já tinha é de ruim mas não dá pronto já vai cham vai só já com a casfim ama quarta dali basuka teka va comisariado va conselho va mukakweni va le kamangisa va kutisa xibalo va teka va mukisa hala xifini va tshama kona va tshame kona va byala mazibyi va byala tinsimbi va byala masemende na va famba hi tixaxa xa nasikana ka xidzivana xa filbut va endla ku khoma mapindza va koka va humesa handle na xifina yena xi kona xi timeka ku phi xifina hi xona pfi xi heketa lexi xitimela xo hambi swi pfi xi he kona hi sweswi ni vokana xa u famba ka njhani xa ku famba hi mati xitimela xa u famba ka mati lexi a va xi vitanisa ku yini hi xifina na xona hi xifina a vito bya xitimela lexi xa mati pronto na va chovha mitunguti na va mbiyangwana. Anciã conta episódios da construção dos edifícios na ilha, por força de homens que eram trazidos de outros pontos da província de Maputo para fazer trabalho forçado, o chibalo. Teka tinkuni ta mazuma na switswama va pandza la ka nkulu va tsema mavoko va teka a nguti va tsimba a saka ledziya para va ganya ku tiza hi mpahla liya va koka hi yona va humesa handle xana hi va vona ma xi pfi vatsongo ni tivi nchumu ka swona ngopfungopfu ka swona majali va xibalo va xibalo pronto na va tiza na va ku ni ngolovhana xi famba xi ya tlhasa kwakela na ku loko a nga na amasemende va nyikela mazibyi na va chovha vanhu va famba na swa swidakwa na va heketa va za va yaka tiyindlu letiya leswi nga ka ni nga swi tivi hi tiyindlu letiyani a pfi ti tshama magarinada yini hinkwayo teleto ni konini a ni ti tivi maze ku ti tiva ku ti vona mikhuluvana na yi vona ni xa huku swimpfi swi le henhla swa leswiya xi nga lexiya xa nsiya lahaya mfe va khandziya lahaya va vona a matlhelo ni matlhelo loko xitimela xi buya lexa timpi lexi va nge le torre a va khandziya kolaya loko xitimela xi buya na xi ni mavabyi a mfe va swi tiva va khandziya kolaya va langusa va vona xitimela xa ha buya loko xi ni mavabyi ku tlhela va nyima ku hi ku halana va nyima ku halana ku tlhelana mi famba loko xitimela xi buya na i xa gere va xi tiva hi ku halaya xi tlhela hi ku hala xi famba xi nga buya haleni ka a xifini hi swi ni swi tivisa hi swona mina. A maioria é proveniente de outros pontos do país e foram fixar-se em Chifina por motivos religiosos e por casamento. Marcelina Tivan é natural de Chibuto, Gaza. Foi parar a ilha de Chifina em 1998. A u za ni ta kumeka lomu n'wananga lomu ni tile hi 98 mayina ni famba hi ndlela ya igreja ya Dos Apostles a hi ta pfula zona lomu se a ni ta hi ku vona swa ku lomu ka mini wa koho a ku na titshomba leti hi pfunaka ku fika ka nteyo nyamuntlha hi hale ndleni ka ku ve ni hi famba hi mayelana ni zona a u za ta fika lomu mina ni nunu wa mina ka mama a nunu wa wena wa lomu a wa lomu i wa xokwe muti xikan'we biye xikan'we
a zona mas zona hi ta fika hi lo kuma la mavota se a ni ta ho hi ta fika lomu se hi tshama hi yaka Então, musuki mavota mutalu a ilha. hi ndlela ku ta pfula zona U te muti muta kuma titshomba se leswi swi nga za swi maha ku mi tshama lomu. I titshomba muni? a titshomba leti hi nga ti kuma lomu n'wananga leswaku a yindlu a ya ha li boho a ya ha li boho tiyindlu hinkwato ti nga dilika letiya ti nga se na dilika se dipoxi loko lomu hinkwenu hi hanyaka lomu hi na vakukuti va mahanti hi vapexikari va tihlampfi wa vona a lexi hi pfunaka ngopfungopfu hi xo xexo ni lexi kumaka hi xi endla ku kota ze hi ta kuma ku ventadla Quase todos foram a Ilha Esfina através da Igreja Velha Apostólica, porque houve necessidade de se abrir uma congregação que é a extensão da existente na zona da Costa do Sol. Rosa com Ana, também atraída pelo casamento, aliado a preceitos religiosos, também saiu de Manhissa. Viveu na cidade de Maputo e, mais tarde, na Ilha de Chefina. Ni boye mi chumi bid. Acha kusunguna foi igreja. Ni khela ni kuma papai loyi a nga ni teka a tshama haleni Xifina. Ni tata chatiwa haleni Xifina ku tekiwa. Hi zandza na hi timhaka ta na yi kuma ni endzeni ka igreja. Swa ku tsakisa ku tshama lomu Xifina? Swa ni tsakisa ku ni toloverile a ku tshama ku haleni yila. Ni vona patara nga ni siyile a famba maze a swi tiyimise leswaku ni nga suka ni muka ni ya hala. Ni kona nga ni siyaka patara. Loko ka a ku siyila Ayo luza. Ta bem. Mas a swi kombi ku tlhela u ya koxa tsona. A swi lulami ma tlhela ya koxa tsona loko sa a koxa. A ni na ntirho lowu ni wu tirhaka haleni swa yantswa ni tshika ni teka banga ni ya timbatsanini. A xivetse ni tshika ni teka ndzovo ni ya ku hoxeteni. Nkama na ha famba beya ni tshika ni ya ku kukuteni ka mahanti. Ja a ni na komo leswi ni nga fanekele ku a tshama ka mavatana ni ta tirha swona. Ja le na zendzelekela ni tshika ni kuma 50 meticais. Residem na ilha. Conhecem a história de Chefina, porque alguém os contou. Pouco se abre para partilhar o que lhes contaram sobre a epopeia da misteriosa ilha. Loko va hlaya va ku ilha ledza khale ka vakoloni a ku tshama lava va khomiwa lava a va nga vadyeli va koloni wa xi tiva xitori yalexo No tiva ku kumbeka na falisiwa va famba ni kombetela ku va lava ku ni makati ya Sobetrana. Hi ku hala lwandle hala ku ka tindlu leti ti weteteleke. Kumbeka loko hi famba ni kombetela laha ku leswi na mina ni swi vona swa ku ni mbango ya ku a ku nga fanekele ku hanya munhu wa ku hanya. Loko ku va tekiwa va tata petiwa kolomuyana a fa hi xiviti vambeka na va buyisiwa ni vusiku va ku va yisiwa Santomeya ka kona loko lowu ja ku vona quando va famba lomu ni nga famba ni kombeteliwa kona. A religião teve um papel fundamental na vida desta comunidade. O desejo de evangelizar encontrou eco nestes idosos de diferentes etnias que se juntaram em Esfina na década de 1900. Moisés Matavel é também residente na ilha. Tal como os demais, foi parar em Esfina por motivos religiosos. Então, o vosso sucesso foi terem se instalado aqui. Sim, não é? sim. Viram de onde vinham e vieram se instalar aqui. Sim, sim. Porque se fizessem esses movimentos pendulares, não iam conseguir. E não havia maneira por causa de barco. Por causa do barco. Por isso eu pensei com a minha esposa, vamos estar aqui para que então o nosso o trabalho de Deus andar conforme aqui quer. É assim. E como é que está a ver o trabalho? Está a andar? Está a andar. Está a andar. Está satisfeito? Sim, sim. E depois o restante de pessoas foram por causa de falta de hospital, falta de escola e falta de mercado. Por entanto, outros saíram e compraram talhões lá fora e construir e ficar lá. Por lá? Sim. Então a ilha está a ficar desabitada? Sim, porque pessoas que se encontram aqui já são um pouco. Porque aquele que ver que a vida é caro de sair para comprar alimentação e voltar, isso cada vez sai, consegue sair, mas voltar não consegue, porque barco é barco dos pescadores. Entra nesse barco, vai os pescadores, nesse momento não volta. Podem não voltar. Fica lá e então dependem mais do movimento dos pescadores. Sim, sim. É assim a vida deste.
Tiver uma emergência aqui, em Chifina é proibido ter emergência aqui. Nem proibido. Isso não pode, porque os pescadores todos ficam lá fora. Lá fora. Sim. Agora, se pedir... Mas não há um barco que faz este trabalho de transportar os habitantes de Chifina, nada? Para aqui? Não há. Tudo tem que se pedir. Havia, mas esse barco chegou desaparecer o motor. Agora o barco foi levado para fora. Tipo como de aluguer. Ficou lá fora. Já tem alguns anos lá. Matevel não só de preceitos religiosos vive, cujos princípios assentam nos sistemas socioculturais que envolvem a prática, a moral, crença, profecias e demais elementos. Ele alia a religião a outras atividades para sobreviver, tais como agricultura e pesca. Para além de ser pastor, o que é que faz o pai Moisés aqui em Chifina? Só faz esse trabalho só de... Não, eu sou pescador de linha, pescador da linha. Sou pescador de arrastar de camarão. Sou estender rede de blocos, redes no maré. E esse trabalho que eu faço. E tem uma chamba. E que eu cultivo a semear a mandioca, amendoim e milho, e etc. Já que todos dedicam-se à pesca, então depois como é que transportam o produto, o pescado nesse caso, para a cidade? A maneira que eu faço é quando ver os pescadores que vêm no alto mar, eu peço a eles entregar aquele peixe, então eles vender depois de amanhã e trazer o dinheiro. Então é o produto que eu pedi para eles comprar. Já sabem que esta quantidade de pescado há de me render tanto. Isso já sabem, não é? Não. Aqueles que vai vender, é ele que vem me dizer e quanto valor que ele ganhou. Só. Eles é que marcam o valor. Não é o pai Moisés que marca o valor, que olha, neste pescado quero que me tragas tanto. Não pode, porque assim só quando tivesse balança, podia saber pesar 1 quilo. Tem peixe daquele que pesa 1 quilo que é 300. Tem aquele que pesa 1 quilo é 350. Agora, mas como não tem balança, só entregar, ele vai, de maneira que vai fazer lá, há de vir me entregar. É isso. Tem confiança neles que trazem o dinheiro exato? Mas, minha senhora, embora não ter confiança, não há outra maneira, porque não tem maneira que eu pude fazer, porque não tem barco, não tem maneira de sair. Agora tive que aceitar tudo. É isso. Então, depois, aquele dinheiro, prefere receber em produtos. Ele, quando vende aquele pescado, então o senhor Moisés diz a ele, traga-me este e aquele produto. Sim. Não recebem dinheiro. Não. Prefere que ele compre produtos. Sim. Quais são os produtos básicos que são mais necessitados? Ali são arroz, farinha e açúcar. Se ver que esse dinheiro vai chegar, e pão, e isso. É isso. Tá bem. E consegue trazer isso tudo num único dia? Sim. Com a venda do pescado? Sim, depende do meu produto que eu entreguei, peixe que eu entreguei para ele vender. Se chegar, dinheiro vai comprar essa coisa tudo. Quanto ao passado histórico da ilha, Moisés Matevel diz ter conhecido um lugar designado Três Pernas, um lugar que era a extensão da ilha, onde se praticava agricultura, antes do mar engolir a porção da terra que complementava a parte insular. Eu veio aqui em 98, por parte da missão da Igreja dos Apóstolos. Então estive aqui em 98, até ainda, mas mesmo da história daqui, eu só ouvi daqueles que andavam a falar que há uma coisa mastra que está lá dentro que chama Três Pernas. Então ali, essas zonas, começava dali até para cá.
O jovem Paz divide o tempo entre a ilha e o continente, para variar o ritmo de vida monótono e a conexão com a parte insular, ou seja, o mar e a terra firme. Aqui não chega nem 50 pessoas, não chega. Porque muitas pessoas que vivem aqui, outros já atravessou, tá lá no outro da Costa do Sol, mas a maioria dos naturais daqui de Chifina depois passam para a Costa do Sol. Sim, você diz que para ele é normal ter casa lá, mas aqui é só vir para fazer o serviço, o trabalho. Aqui é base. É base. Mas é casa para viver. Casa para e também já disseram que não podia já ter a vida própria que viver aqui. Quem é que disse? O governo se já que não podia construir, não podia fazer algumas coisas assim. Diz que tem, não sei, tem um projeto, não é projeto para fazer, mas aqui diz que é quartel. Já as pessoas só viver para só fazer a atividade deles, mas não pode fazer as coisas próprias para viver e para parar aqui não. Então aqui só vem criar muitos cabritos, aqui vem criar sim, cabritos. É a atividade principal, ganhar um pouco de trabalho, sim. Um pouco da agricultura sim, também. Mas a vida deles está na Costa do Sol. Apesar de conciliar o tempo entre os dois espaços geográficos, a ilha e o continente, Nhaka pouco sabe da história da ilha, porque, segundo ele, devido à idade, não teve privilégio de testemunhar muitos fatos. Já o problema das finas, por enquanto, bem. Desde muito tempo não tem vida boa. Vida boa, havia na condições. Você para viver depende de onde? De Costa do Sol. Mesmo para ter transporte, depende dos barcos de Costa do Sol. Teve barco do governo que lhe deram um tempo assim, mas roubaram o motor, essas coisas de não sei quem, não sabíamos quem que roubaram. Ficaram, de qualquer maneira, não teve barco, mas havia motor. Já. Às vezes depende de nós, vem da pesca, pede boleia, quer carregar não sei, as coisas dele, depende de boleia. Quando não passa barco também ele fica assim, de qualquer maneira. Às vezes liga, pede boleia que está doente uma pessoa, essas coisas. Aqui nas finas. Já como temos mãe, família, os amigos, depende de nós. Mas o mais importante que bem podemos falar que aqui nas finas que queria poder ter, para viver a vida das finas, desenvolver um pouco. O mais importante é transporte, porque cada pessoa às vezes arranja a maneira dele de viver, por não depender de alguém. Mas quando tem transporte para atravessar para lá, ele voltar para casa, porque tem muitas pessoas que às vezes vivem aqui, depende daqui. Às vezes vai à pesca, não sei, tem machamba um pouco, machamba aqui, mas também também a terra já tem misturado, a terra já está misturada com água salgada. Já não produz como do outro sítio. São diferentes as coisas. Mas para ele, para conseguir viver, para ele é bom. Mas que depende é transporte. Os habitantes de Chifina têm a particularidade de residir na ilha como ponto e fonte de sobrevivência. Mas o dia a dia está fortemente ligado ao bairro da Costa do Sol, na cidade de Maputo. Afonso Chambal é outro jovem que nasceu na ilha de Chifina em 1985. Diz ter as raízes aqui. Não tem como abandonar este lugar por ser fonte de sobrevivência dele e da família. lexi na enxaka ke ni tswale ku kola ene ntizo lowu ni wu tizaka wu dya ni tshama kona O pescador. Quase hinkwenu mu va pescador. Va pescador é verdade. Não há como também. Hakuna xa ku xi endla. Na muli circundado em mate. Em mate. Só pode mu pescar. Hakuna swin'wanyana. Já ile. Mas uni monte ala. Ni monte. Ale no obi o tatisa. Ya, boya ni tatisa porque para ni ta kota ku hlayisa vana teke ni tshama kwale. Ni ta kota ku kuma pau. A atividade da pesca é extensiva às mulheres. Elas não se fazem derrugadas. Pegam na rede e anzol, lançam os instrumentos de trabalho ao mar e lá desafiam os homens.
wa swi kota ku tsema na swi kota manje ke se ni limalile n'wananga na ha gwendle ku pela no hanya ku famba ni jikajika ni pexikana manje a hi kumi nchumu prika a timbangu leti nga ha tirhaka toho hi leti nga palekela hi mali hi misava leti lekelaka lwandle a wu chavi ku tseva na wansati n'wananga a xikwembu xi ni rhengu xi nyika munhu vutomi la ku hanya se a nuna wena wa hanya a kona tata swona muni vana kolomu hilya alume ni vana va nga kona lumile maxika mali ni nga kona i mhaka ya xikola ni mayelana ni xipiritani porque loko se a vana va lume a va ganyi ka xikolweni a wu lu kumi bondi la ku kama ni kama munhu a mu humesa se hi ze hi kota hi ku yini a vana lava tika ya va rhuma ranghandle lava mbangu para ku va tshamisa kona hayi ku hi lugari wo kuma ximbangwana u xava para ta veka a vana lavaya se mo va vekile se leswi va laka mavote va mina vana vakulu so lava vakulu va kona manje ku tala ka vo va file vana va me hinkwavo ko sala vatukulu vambirhi so ali vanga ali 5 lava nga hanyaku ali 3 lava nga hanya manje hinkwavo va luzile. Sendo o local uma ilha que em tempos muita gente que se opunha ao regime colonial português foi encarcerada e morte, envolvidos vários anos, a história vai se transformando em mitos e crenças que por vezes se traduzem na construção social para explicar os fatos. Estes mitos podem desempenhar papéis importantes como o de explicar o inexplicável, fornecer modelos de comportamento, justificar estruturas sociais, até mesmo entreter. Pajani byele leswaku mi tshuka mi chava ku ya pexikara loko ku ni swipoko nga ti kotalela switoriya swa swipoko mene a mhaka ya ku fana ni leyi ni nga ta ku byela ntiyiso porque ni tswale wu kona mayitati ni tswale wa tenyamuntlha a ni se famba kumbe vusikwini kumbe nhlikanini ni hlangana ni nchumu kumbe ni chavisiwa hi nchumu ni ngo tshuka ni chava mini n'winyi wa kona hikwalaho ka ku ni ti chavisa majani se vona nchumu xa xitiranyo ka vutomi byaka manje ni tswale wu kona ni makamba ma kola kusuhi na manje xa xitiranyo a ni xi tivi etivali ku ni swipoko lo be a lexi ni ta ka hlaya xona a lomu ku fiwaka ku ri swipoko porque a swipoko swi va ngo hi lava faka swona leswi então hambi hi sidada kun'wana magezi tingi swi li kona swipoko então pode swi li kona manje mina ni se na swi vona swipoko letiyiso lo. Afonso tem um estilo de vida híbrido, adapta-se ao ambiente do continente e da ilha. A convivência na ilha torna-o um jovem que tem respeito pelos valores tradicionais, morais e costumes locais. jela hi nga tshama kona lana va li rutunda ka xifina ya ku za ku li rutunda ka xifina hi mhaka muni hi mhaka va pescadori hinkwavo va buya hi kokoxa ntsolo loko va buya hala va tshama laha va tshivela ndzilo dzixa va muka va ya kaya a loko ku tshuka a nkama wu bihile leswaku hambiloko u nga bihanga na hambiloko u bihile va buya kona va ta ta kombela sokori va pfuna va nyika swakudyiwa para va za va ta kuma ku va tiveka swa ku va kona porque loko moya wu ku kuma kula xivezi va a va na matelefoni ma timekile loko muzaza thlasala ta kombela pani kombela u ligara ka wona leswaku hi kola nkhirini. As narrativas míticas podem servir de ferramentas que moldam a forma como as pessoas interpretam a realidade e agem no contexto contemporâneo, adaptando-se a novos meios e contextos, criando senso em torno de valores e crenças compartilhadas. Pajani chavisa ku lana ni nga kona la ku ni makampa la. Bem, mama a ni nge hlayi nchumu ka leswo so ke lexi ni xi tivaka mi lexaku a mimbangu hinkwayo podi ni makamba nambe hi namuntlha u xundiya podi nini a xava tele ni nga xava podi hinkwaswo ku ni kampa kwalaya be a leswiyani swi enciki hi mhaka nkama wa nyimpi phela nkama wa nyimpi a ku nga lahliwi hi minchumu ya yinene a loko munhu por exemple va hi kuma va hi dlaya laha loko ku buya 3-4 wa vanhu va nge mi tlakuli prama ya simitera vo to ga mbangu va kela va mi susumetela va mi peta mbangu a swona leswo maxilava hi lava va kameno khale ka ukoloni na u ya lana na va petiwa jele va nga endla va dlayiwa va endliwa leswo now a leswi swi encekile mali lexi ni nga xi twa va nga ni kontarela mina i ku a ku ni tizora la a loko a munhu va dya ku mu dlaya a va mi beka ka mbangu a tshama ku tala va gama se ni nga tshama va mu tsema va mu chova la a fambaka kona ntawa mati ma mu teka a humela ka kule leswi va nga kontarela swona porque a ku ni a tubu za subeterano então tubu leti a deve a dzimantera para dzi humesa minchumu ka kule então munhu luya loko va dya va mu dlaya va nga mu juli vo mu tsema va mu chova matini então
Pá, ninguém não estive, ninguém. Eles vão contar lá só. A vai encher leso. Então, uma corpo lá, mas comigo praticamente lá. A mão, me lá Cacul. Então, eles vão contar relação, vai ter lomo com fio, então. Com fio de verdade. Mas nem todas as mortes estavam associadas à crueldade bárbara da Pete. Alguns corpos eram de pescadores ou aventureiros do mar que eram surpreendidos por mau tempo durante as investidas no mar. A temperatura, por exemplo, cala como era aviso de mau tempo. A combela mau tempo vai calcular. Então, logo vai chapar. E nem sabe que ela tem que ir amba para a escola, porque não é telefone, cara. Logo amba para a escola, tem que ir vai quelela, vai ter às vezes. Isso era normal já para 10, 5, 7, 8 pessoas. Então, isso é fama. Isso é como uma 10, 8 pessoas. Às vezes era pouco. Porque não era aviso de mau tempo, a não só que toca para tempo e boia, mas o sala a temperatura e chincha. Às vezes vão conseguir o boia bem, de baba. Então é aquela lá, é aquela com a saco. As crenças e mitos podem servir de ferramentas que moldam a forma como as pessoas interpretam a realidade e agem no meio social. Moisés Timba é pesquisador em História e doutorado em Museologia. Ajuda-nos a interpretar a história da ilha com base em elementos e evidências escolhidas no terreno. No século XVII, século XVIII, por exemplo, temos referências à ameaça dos franceses, dos holandeses, dos austríacos através do mar. E temos também referências de posições defensivas como fortificações que foram erguidas. Então, estrategicamente, ocupar a costa com posições defensivas era garantir a segurança da cidade. Já no século XX, praticamente depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, temos referência também a construções de posições ou estruturas defensivas aqui na Chefina por causa das ameaças em que Portugal também estava envolvido na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial foram reforçadas essas construções. Infelizmente não houve envolvimento direto de Portugal, mas houve posições como forma de dissuasão também das prováveis ameaças através do mar. Então nós temos baterias que nós temos aqui. Os locais até chamam de armazéns de munições, provavelmente eram pequenos paióis, onde era possível encontrar ali alguns projetos. Nós temos uma relação desse espaço com a fortaleza de Maputo, porque parte dos objetos que foram coletados e que teriam sido usados durante as campanhas de ocupação colonial foram recuperados neste lugar. Então são projetos de chumbo que infelizmente já não é possível recuperá-las aqui, mas que foram provavelmente recuperados a partir desses pontos. As ruínas existentes em Chefina, que serviram de prisão da PIDE no período colonial, causam impressão. A Ilha Chefina é um lugar menos prazeroso, menos convidativo, de ambiente carregado e pesado. Um lugar sinistro. Ao longo da ilha são visíveis majestosos edifícios que criam a sensação de um lugar sombrio, envolto em trevas. Vestígios que nos remetem a um lugar tenebroso. É um ponto de memória e símbolo de resistência colonial portuguesa e antiga prisão de desterro, incluindo dos ferroviários que lideraram a greve que em 1926 paralisou os caminhos de ferro de Moçambique. Este edifício, hoje em ruínas, outrora funcionou como uma prisão, a famosa prisão de Chefina. Estas eram as celas onde eram encarcerados aqueles que se envolviam na luta clandestina de libertação nacional. Eram trazidos de lá, da cidade de Maputo, para aqui, nesta ilha de Chefina. Mas além disso, também temos referência a Chefina como um local, não sei se chamaria de uma forma acertada, de refúgio, não necessariamente de refúgio, mas um local onde todos aqueles que eram leprosos eram enviados a Chefinas como forma de controlar a doença e evitar o contato também com
com os outros. Um outro elemento que não é muito explorado, mas olhamos as Chefinas também como um símbolo da ocupação colonial. A maior parte das construções que nós temos aqui, elas refletem a herança colonial. São poucas construções que foram erguidas após a independência, que servem como identidade após esse período. Então, olho as Chefinas também como um símbolo da ocupação colonial. Por fim, também olho as Chefinas como um espaço de memórias ligadas com a história de resistência à ocupação colonial. Há referências de muitos nacionalistas moçambicanos envolvidos na luta de clandestinidade, podemos assim chamar, que foram presos e enviados a prisões aqui em Chefina. Isso a partir dos anos 60, temos essas referências. Então, hoje os Chefinas também como esse espaço de memória, de resistência em relação à ocupação colonial. Nos anos 60, por exemplo, temos referência de Capide, sempre que perseguia todos aqueles que estavam a apoiar as causas da luta armada, eram interrogados, condenados e depois enviados a essa prisão aqui em Chefina. Há informações segundo as quais a prisão construída em terra prolongava-se por meio subterrâneo, como ilustram estas entradas para as grutas que depois davam acesso ao mar. Estes edifícios em ruínas, que as águas do mar vão engolindo, criam a sensação imaginária e curiosidade sobre a forma como eram tratados os prisioneiros nestas estruturas já em degradação. Fala-se também de uma prisão subterrânea aqui. É possível que houvesse essa prisão subterrânea. Infelizmente, nós não temos essas evidências que nos permitam falar com segurança, mas a maior parte das prisões antigas tinham essas características aqui. No norte de Moçambique, por exemplo, nas fortificações que lá existem, havia essa parte subterrânea, onde alguns escravos, durante a calada da noite, passavam e depois eram integrados em embarcações e partindo para além mar. Então, há essas referências. É possível que aqui em Chefina também tenha existido, não tenho evidências, mas a comunidade cá sempre fala de prisão subterrânea, mortes, de esteiros, a referir precisamente este lugar. Então, é um lugar também de sofrimento para todos aqueles que passaram por essa experiência. Eu acho que após a independência, por causa também da forma como se olhou para o patrimônio herdado, pode ter influenciado num certo distanciamento em relação a esta herança que nós tínhamos herdado do período colonial. A própria prisão era símbolo de sofrimento, de torturas e de mortes, e o desejo de ruptura a esse passado pode ter tido alguma influência na forma como essa herança, esse patrimônio, essas construções coloniais foram vistas. Do ponto de vista legal, a Lei 10/88, Lei de Patrimônio Cultural de Moçambique, olha para todas as construções anteriores a 1920 como parte do patrimônio cultural, que merecia uma proteção legal. Infelizmente, não conseguimos sentir muito essa intervenção nessa zona de Chefina, apesar de termos esses elementos ligados com essa simbologia da ocupação colonial, que vai se apagando com o tempo. A caminhada na ilha levou cerca de 2 horas. Em alguns pontos, o percurso era sinuoso devido à mata densa. Ao longo da ilha abundam frutos silvestres, como a massala e outros típicos desta região. O sisal, planta originária da América Central, utilizada para fins comerciais, pode-se ver ao longo da mata. Esta planta é cultivada em regiões semiáridas. É usada na produção de cordas e fios biodegradáveis, tapetes, artesanatos e vários outros produtos.
Enquanto caminhávamos, chamou-nos a atenção este veículo militar, já em estado avançado de degradação, que, segundo os residentes da ilha, tratou-se de um carro anfíbio. De acordo com estes guias, foi um veículo blindado que circulou tanto em terra firme quanto em águas do mar. Era muito utilizado por tropas coloniais, como os fuzileiros, para realizar desembarques de material logístico e militar na costa. Não só aqui nas Ilhas Chefinas temos uma linha, mas também em Inhaca tínhamos lá uma posição defensiva. Depois de Inhaca tínhamos uma linha de defesa também em Catembe, aquela zona de Djidji, e por fim o reduto que era a fortaleza. Então toda a ameaça através do mar, ela começava a ser barrada através desses pontos estratégicos ao longo da costa, em particular as baías, Inhaca, Chefinas, Catembe e por fim a Baía de Maputo. E para o lado social, como é que olha a ilha? A ilha está menos povoada, estará relacionado com esse aspecto? Acredito que sim, porque tudo indica que era uma área estratégica para fins de defesa. Então, a defesa muitas das vezes não está associada com a presença de comunidades, porque as práticas, as atividades, elas podem constituir uma ameaça para esses contingentes. Na ilha, por exemplo, temos aqui uma prisão. Além daquela prisão central, temos também celas que estão espalhadas praticamente em toda a ilha. Parte daqueles que eram enviados para a ilha, assumia-se que a própria ilha em si é um desterro, é uma zona de isolamento e que praticamente está cercada de água. Então eram prisioneiros que eram encaminhados para a ilha. Então creio que não houve uma preocupação muito grande do ponto de vista do povoamento desta zona. Há poucas evidências relacionadas a isso e após a independência também não temos muitas referências de projetos urbanísticos ligados com o povoamento da ilha. Temos referências atuais, por exemplo, de pouco menos de 50 habitantes a residir aqui, sem praticamente infraestruturas que permitam a sua sobrevivência. Então, olho isso como parte dessa dimensão estratégica de olhar a ilha como um elemento de defesa e não necessariamente de povoamento. Este corredor, que agora está transformado numa picada, segundo os nativos residentes da ilha, era caminho de ferro que partia da costa para outros pontos da ilha, cujas travessas e a estrutura metálica foram retiradas pelos residentes para vários fins. A ilha sofre de erosão costeira que tem vindo a diminuir a área insular e a destruir estruturas existentes, aliado ao problema ambiental que está a reduzir espécies vegetais. O nível de degradação desta zona de proteção costeira está cada vez mais acentuada. A erosão vai tomando conta e ameaça engolir a ilha a cada dia que passa. Reza a história que estas pequenas casas, que estão hoje submersas no mar, funcionavam como armazéns ou pequenos paióis, isto é, armazenava-se aqui material bélico no período colonial. Como a ilha é ela, mas eu vou ter ela, só se fama que para botar a coisa lá só. Mas a ilha e ela aí já. A ilha aí, ele da a ilha, mas ninguém cuida porque o bom é deixar com a mate sempre, a boia, a delita na misava, a missinha ngui tetela. Já angoba mona ita kayo ninga ko que fica com camako. Já me chave com se bem se como tá fuca na mulher matida. Ah, nada, cá ali culenhana. A ufa mbango fica. Já me controlar. Aha, nada, ina futi inga tá subona ali, tá ina tá fana sunga se ela ilha ali. É que eles chamam que eles zoam de ela, que são cá ela. Já me tá chovendo saco indo só ei. Alana já chada. Nada, sunga te que ku ilembe zole do ku te que ku paleka. Nada. Eles vão que é erosão. Já a mente chumo a só como gasivela bem. Ah, kuna como angaba disse. É que me chumo leva ngai jela yo ai di talbeja ai talulam. Bem de mega na bate ku tabuya mono, le só como le ala ku atata hamba bulua. Já ku sukala ate costa de sol.
loyi a li munhu loyi a nga na swo tani veji hi yena a ta hamba maqhinga ya ku ni ta ku pfaleka hala ya hi hina hi nge swi koti. Apesar da ilha dispor de afloramento de uma extensa zona sedimentar protegida contra a erosão direta das ondas do Oceano Índico por longo cordão de dunas, ainda assim a força da água tende a engolir a ilha. A desmatação feita por residentes da ilha na procura de combustível lenhoso também contribui para acelerar o desaparecimento da ilha. Os nativos da ilha descrevem o local como um sítio outrora convidativo, aprazível e que atraía várias pessoas. Atico das fina. Ampidzukulu, swinene. Atico das fina ni ka nyaka. Ampi va khanela hi switwa. Loko va bula hi switwa. Loko va tisa kumbe vo dya timbatsana, kumbe vo kukuta, kumbe na hina ha kukuta. Va swi vona swo lava vo kukuta lava vo bula, lava vo yimbelela. Ampi va switwa. Masiswosi tiko. Matekile be. Kana. Amati wona manga muyavanisa no meu. Eu mate muyavanisa. Yeah. Ali tiko dza kushonga xifi. Mama pamana. Anige hlaya tiko dza xifina. Nambe sweswi ku ni ku tshama lo no tshama manje. Ni ta ku yini? Ni tswalile ni vana nga va ku haleni. Mas chuva xifina. Mas mbilanga ni sweswi hi xifina. Inanga hi xifina be. Hiko eka za tititi. A ku na pongwe, a ku na nchumu, kumbe wa dzima, kumbe ni suke ni tsiya tinsimu ta hlaka tona. Ya, kamala kona fa va Marcelo Santo, va mano va yile xifina. Va tshama ka kwanga, va daka kwanga. Va suka va hamba a festa zinga xifina papai, mama. Aho vai amukela hinkwavo la. Ampe vai amukela mas va kumeka haleni saveni. Ampe va amukela ku sa. Afi hinkwezwi hi tlhangana ne va nyikinyana. Hi tlhangana va ni vitisa na ni hlaya. Va ni vitisa na ni hlaya. Isso swi ku tshamisa swona. Apesar da vida insular trazer mais aproximação com a comunidade e um ambiente mais seguro, porém o custo de vida traz desafios de acesso aos serviços sociais básicos. Lexi nga lomu hi ndla lomu xi hi hluphaka hi ndlela yo ya xipiritana, hi ndlela yo leya yini ya xikolo ya mhaka vatsongwana. Ya swi vona swa ku vatsongwana va hina hi nga lomu i vatsongo va nge amutirhisura nge gwenti ku a ta dyondzisa vana va nga loko vatsongo. Se hi vaviseki hi ntamu ya vaviseka ku hina hi vabyaka. A loko u vabya ka kola ni kola ku nga na bonti loko ku teka loko heleketa aka mavota u malo antawo ka mavota wa fika ku silixile nkama ni madlambu va ka a wa hali ku nkama lo wa swi vona a nga lavi ku swi twa swa ku lomu ya ku famba hi mabonti. Entre desafios e sonhos, o transporte limitado, com menos opções de lojas e mercados na ilha, há quem sonha com uma Xifina promissora, desenvolvida, atrativa, de estilo de vida mais tranquilo e convidativo. Talvez byi nga yantswa porque vanyingi va mbekana va swi dyula ku va ya ka haleni mas va vona timhaka ta kona ku na transport hambi hina va ku huma handle ntirho ni byeleka phela ni humile tolo ni ya gereja namuntlha ni hlengeletana a ni ganyanga phela ka ku ba moya but loko ku ni ponte lawa swi kota ku tsemakanya u famba tirhe swilo swi lavaka ku mucha ku xava nchumu u xava u tlhela u tibuyela. Mas xaniseka hi ntamu hi transport. Ya hlupheka a ti ho pfuni wa vo lava ku yehla ku loko hi kombela a va hi yaleli va hi teka manje va mbeka no tshuka u kombela ku mina ni ya hala ni nge no mpodi ni teka ku antirhweni ni khata hala ni veka wena manje va mbeka na va hi teka mas loko ku ba moya ku na boti. Os jovens ilhéus, devido aos hábitos e costumes de Xifina, local circundado pelas águas do mar, têm enfrentado enormes desafios e têm o dever de assimilar os hábitos transmitidos pelos mais velhos, crescer com valores e princípios morais cultivados em tenra idade. Eu vou lavar com o diba em uma bote. Porque a gente chega às vezes a passear. Já vai no acolo vai gastar mana aí, não a louco é no chamo no acolo. A louco como mano como munzuku tá aí dele sabe? É obrigatório de fama na vone até que mundo aí.
Mumular. Então, o que buia só pode conseguir o que não bem na casa buia fosse. Tem que ter Tela. Já é leso, mamãe. Não pode mumtsica, mano. Nada, engana como tsica. Às vezes, nem a munga procurar o que tive a chacuiu aqui, nem a machacacone. Machacacone, mas buia porque é isso, mas quando uma bota, mas cucutaca, não querem. E vai reportar para quando vai te para cá. Então, a querer nem ti. A terrestre. Então, Luku vanga ini que resposta até mas dando tem que mukelela. Já logo mukelela machaca depois uma buia aqui. Tá como tá só para ele aí vai tio porque aí ele está com presenciar a cara com bem nem mais hamel porque às vezes me não te vai lá não te é para já cali chaga só depende. Então já vai como para ele lá vanga tipo só sonhar. Vai de bicho porque sempre logo de bom botar vai para quando vai vanga seca vai capula ele capulana e contando o marido, triunfa de marido. Então vai dizer só quando dava calor já às vezes o que me vai comer como ele como dizer lava uma boa toda aí estamos. Então aí vai estamos o canele capulana só já uni prestei atenção a essa parte engado dela bem pulana. Bem pulana. E vi tudo isso a sensação no caldo, não tem triunfa já vai capular. Não cavalo de triunfo, mas calava com capulana. Porque estava com o mundo, você é quando que pulana. Pulana, forma de pulana de verdade. Pulana. Então, é capulana. Capulana. Não sou desatiza, vida de mal, como está na capulana. Lá vai estivar, porque sou sacala. E macai vai em conta que essa às vezes pode comer menos, mas bem não pode atacar o que dizer. Então, me dá zumuca leso. Ok. Como é de praxe, no âmbito do costume e prática social destes ilhéus, os visitantes não podem deixar a ilha sem tomar a refeição considerada sagrada. Parte dos produtos recomendados pela própria comunidade que se devem levar para lá são confeccionados pelas mulheres da ilha e consumidos entre os anfitriões e visitantes. Se no período matinal a deslocação para a ilha exige que se faça metade da distância a pé devido à maré baixa, no regresso a sensação é completamente contrária. No fim do dia, a maré cheia torna a navegação fácil, que se pode fazer em 2 minutos, mas a viagem é desconfortável, menos prazerosa para os ocupantes dos barcos usados para a travessia. E assim termina mais uma edição de Comunidades Histórias que hoje visitou a Ilha Chifina. Chifina, que fica próximo da cidade de Maputo, são apenas 5 quilômetros de travessia pelo mar. E aqui é um local histórico, como testemunhamos ao longo da reportagem. Este é um ponto estratégico para a defesa através do mar. Nós voltamos nas próximas oportunidades com mais histórias. Até lá, fique bem.